Agora, quando o bardo da existência torna-se mais claro para mim, manterei minha aspiração focalizada em minha mente e me esforçarei para prolongar o curso do karma bom. Fecharei a porta do útero e evocarei a resistência. Este é um tempo para força mental e visão pura. Abandonar o ciúme e meditar no guru como pai e mãe. O bardo da existência é o período decisivo que determina ou a liberação ou o renascimento em um dos 6 reinos do Sansara. Anteriormente, nós o traduzimos como o bardo do vir a ser, mas Trungpa Rinpoche usava os dois em seu ensinamento, e sinto que a existência é uma tradução melhor. Aqui ele significa o processo de vir para a existência como um ser consciente personificado. Conforme o bardo do Dharmata desaparece, nossa experiência se torna mais e mais confusa e assustadora, e somos impelidos para a frente pelo poder de nossas ações passadas. Então nos encontramos sendo atraídos de volta para a nossa maneira habitual de percepção. O ambiente começa a se tornar familiar e sentimos que estamos voltando para casa de novo. Assim que vemos um homem e uma mulher no ato de fazer amor, agarramo-nos ansiosamente a qualquer oportunidade de entrar em um útero para reencarnarmos. Mesmo nesse último estágio, existem instruções para evitar o renascimento ou, se não for possível, para escolher as melhores condições possíveis nas quais reencarnar. Já que estamos continuamente criando nosso próprio mundo por meio de nossa percepção, o cultivo da visão pura faz toda a diferença nesse ponto. Devíamos tentar perceber tudo o que experimentamos como a terra pura de um Buda e resolver reter este tipo de percepção na próxima vida. No momento em que a nova existência está a ponto de ser concebida, deveríamos olhar para nossos futuros pais como o guru ou a deidade escolhida, manifestando-se na forma de macho e fêmea em união. Durante este bardo, experimentamos vividamente o poder da causa e efeito kármicos. Assim como tudo está se dissolvendo a cada momento, também está continuamente reemergindo. Tudo aparece de novo da mesma velha forma pela força do hábito. Algumas vezes no curso da vida diária, podemos ver muito claramente como uma ação ou uma emoção irá produzir um resultado previsível, e existe um certo momento em que isso pode ser evitado. Normalmente estamos tão apegados aos nossos modos habituais que simplesmente deixamos que eles tomem seu curso inevitável. Acreditamos que isso é o que somos, é a nossa personalidade, e sentimos medo de abandoná-la em direção ao desconhecido. Todos os 6 bardos têm qualidades ou sabores diferentes, quer pensemos neles como estados específicos que duram períodos definidos de tempo, ou como a essência desses estados ocorrendo durante nossa vida diária. Trungpa Rinpoche os relacionava aos 6 reinos do Sansara, um tema que será mais explorado no capítulo 8. Como os bardos, os 6 reinos representam modos de consciência, embora de uma forma um pouco diferente. Assim como se referem a 6 possíveis condições de renascimento, podem ser vistos como descrições dos vários estados mentais em que existimos: animalesco, divino, infernal e assim por diante. Presentemente, nascemos na forma humana, portanto no sentido comum estamos experimentando o bardo desta vida no reino humano, mas dentro desse estado básico experimentamos psicológica e continuamente todos os outros reinos e todos os outros bardos. Quando a energia característica de qualquer que seja o reino em que estamos se torna especialmente intensa, ela vai em um crescendo que possui a natureza de um bardo, e a personificação da experiência total de cada diferente reino. As experiências dos 6 reinos e dos 6 bardos não existem por si só, elas surgem do espaço aberto da natureza primordial da mente. Luminosidade é o aspecto da mente que dá surgimento a todas essas aparências. É o ambiente que a cerca, do qual emergem e no qual se dissolvem. Está sempre presente, como o sol no céu, escondido por trás das nuvens. Nesse momento, por causa da ignorância da nossa natureza real, experimentamos tudo como as manifestações confusas do Sansara. O sentido de ser cria uma sensação de solidez, como a aparente solidez das nuvens escondendo a face do sol, mas em certos momentos abre-se uma brecha através da qual podemos receber um vislumbre da luz da realidade. Essa brecha é criada pela intensidade da experiência emocional, que é sempre acompanhada por uma reação igual e oposta, de forma que sejamos jogados em uma situação de conflito e incerteza.
Dois contrastes extremos estão presentes simultaneamente. Trungpa Rinpoche descrevia isso como estar sendo encharcado com água fervente e gelada ao mesmo tempo. Nesse exato momento, não há nada a fazer a não ser se soltar, desistir de se apegar a um extremo ou outro, abandonar a batalha entre vida e morte, bem e mal, esperança e medo. Então, naquele instante de relaxamento, vem um súbito lampejo de realização. Existe sempre a possibilidade de que, em meio a uma situação da vida diária ou no auge de alguma emoção, possamos subitamente captar um vislumbre de seu vazio e luminosidade, um momento de visão sagrada. O ato de entrar no estado mental desperto, mesmo por um momento, e sempre precedido por uma experiência, mesmo fugaz, de extremo contraste e conflito, mesmo nos níveis mais elevados e sutis de conquista, negativo e positivo continuam juntos lado a lado até que saltemos além dos dois. Induzir situações paradoxais deliberadamente, ou se confrontar com declarações paradoxais que a mente racional é incapaz de conciliar, pode às vezes chocar uma pessoa que está pronta e levá-la a uma ruptura. Grandes mestres ficaram conhecidos por precipitarem um despertar em seus discípulos através de um súbito irromper de raiva ou alguma outra ação totalmente inesperada. Existem muitas histórias desse tipo na literatura tântrica, tal como quando o grande Siddhartha Lopa atingiu seu discípulo Naropa no rosto com seu sapato register de signo. Mesmo na vida comum, brechas desse tipo podem ocorrer. Pode acontecer quando estamos em um estado de completa exaustão, sentindo que não aguentamos mais, e a ponto de pular a fronteira em direção à loucura. Ou pode surgir no auge de uma emoção extrema, quando nossa energia emocional atinge seu pico, e não sabemos mais o que estamos fazendo ou o que causou tudo isso. De repente, o tempo parece parar e nos sentimos calmos e desprendidos, suspensos em um estado de absoluta imobilidade. Por um momento, entramos em uma dimensão diferente de ser, mas sem treino é impossível estabilizar essas experiências e se aproveitar da oportunidade que representam. Ser capaz de reconhecer e usar tais momentos de elevada intensidade requer o fundamento firme de uma mente calma e estável e uma confiança em nossa sanidade básica e na bondade de nossa própria natureza. Todas as instruções ligadas aos 6 bardos lidam basicamente com o permitir que aquela brecha se abra, minando nossa crença no mundo comum que tomamos como certo, e em seguida abandonando-se no espaço além dele. A experiência do bardo é uma porta aberta para o despertar que está sempre presente. Nas palavras de Trungpa Rinpoche, o bardo é uma maneira muito prática de olhar para a nossa vida, o arco-íris dos elementos, todo o universo manifesto, apresente. Se ele, como os fenômenos confusos do Sansara ou como as visões puras dos Budas, é composto de terra, água, fogo, ar e espaço, que são conhecidos como os 5 grandes elementos. Eles são os materiais básicos da existência. Mas eles não são apenas a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço comuns que experimentamos na vida diária. Os elementos que vemos na natureza são apenas as formas exteriores de qualidades sutis, elementais. Essas são as qualidades inerentes da mente desperta, e se manifestam em todos os aspectos da vida, sejam físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Os elementos e tudo que é composto por eles existem em 3 níveis, chamados o grosseiro, o sutil e o secreto. Esse princípio trino universal é discutido mais detalhadamente no capítulo 9. O nível grosseiro, grosso ou material, se refere à realidade física de nossos corpos e de nosso ambiente. Inclui tudo que possa ser percebido pelos sentidos, mesmo com a ajuda de instrumentos científicos, cujo uso nos permite penetrar muito além do alcance da percepção normal, mas que ainda além desse plano de existência se encontram as qualidades imateriais dos elementos, que determinam como eles se manifestam e funcionam no mundo exterior. É o nível sutil da energia. Não pode ser cientificamente definido ou medido. Dentro destas 2 dimensões está um espectro contínuo do material para o sutil. A Terra é o material mais denso e mais pesado dos elementos, enquanto o espaço é o mais fino e mais sutil. Além do mais, cada único elemento contém todos os 5 elementos dentro de si, portanto existem mundos dentro de mundos, todos interconectados e interdependentes.
Trungpa Rinpoche escreveu: liberação, neste caso, significa que quem quer que entre em contato com este ensinamento, mesmo na forma de dúvida, ou com uma mente aberta, recebe um lampejo súbito de iluminação através do poder de transmissão contido nestes tesouros. A menção do poder de transmissão introduz um princípio muito importante no Vajrayana. Nessa passagem, Trungpa Rinpoche estava se referindo ao sânscrito adhisthana, que é muitas vezes traduzido como bênção. Não existe na verdade um equivalente satisfatório em inglês, mas analisar as palavras sânscrita e tibetana pode ajudar a jogar luz nessa realidade misteriosa, mas extremamente poderosa, que é um marco na prática vajrayana. A palavra sânscrita significa literalmente supervisionar, e transmite ideias de tomar posse, habitar dentro, presença, proteção e soberania. A tibetana significa literalmente uma onda que engolfa ou uma inundação de esplendor e poder. Trungpa Rinpoche a descreveu como criadora de uma atmosfera que influencia o ambiente, uma experiência intensa de presença que nos domina e nos possui, e a comparou à forma como os pássaros jovens são cobertos e protegidos pelas asas da mãe. Algumas vezes ele também usava o termo transmissão para se referir à palavra sânscrita abhisheka, a consagração ou permissão para realizar uma prática tântrica. Abhisheka é um tipo específico, formal, de adhisthana. As duas são muito próximas e são algumas vezes usadas como sinônimos nos tantras. Podemos abordar a ideia de adhisthana por meio de experiências bastante comuns. Em essência, ela se resume à simples comunicação entre duas pessoas, mas essa comunicação contém algo mais do que aquilo que é transmitido pelas palavras ou pelas ações exteriores. Quando crianças, recebemos tudo de nossos pais ou das figuras que os representam. Eles não apenas nos passam os conhecimentos e habilidades de que necessitamos, mas influenciam profundamente toda a nossa vida. De uma certa forma, eles nos possuem e continuam a viver dentro de nós. Crianças são muito mais abertas do que adultos para absorver influências, boas ou más, mas mesmo depois de adultos, estamos continuamente aprendendo com os outros, sendo afetados pelos outros e recebendo a adhisthana de todas as maneiras, sem nos darmos conta. Excelentes mestres instintivamente transmitem o poder de adhisthana quando passam adiante seu conhecimento e especialização. Amantes trocam mutuamente a adhisthana quando partilham seus interesses e entusiasmos. Na verdade, cada relacionamento contém um elemento de adhisthana em algum sentido, seja ele positivo ou negativo. Mas a adhisthana a que nos referimos aqui é a transmissão da presença do guru tântrico. Toda a ideia do relacionamento guru-discípulo tem passado por momentos difíceis no Ocidente, o que não quer dizer que tenha sempre tido momentos fáceis no Oriente. A despeito da grande potencialidade que existe para mal-entendidos e abuso de ambas as partes, a essência desse relacionamento permanece tão verdadeira e profunda como sempre tem sido. Não se trata de controle de um lado nem de submissão do outro. Essencialmente é sobre a adhisthana, que é convocada pela devoção e pelo anseio e recebida com fé e um coração aberto. A adhisthana é o verdadeiro trabalho do guru. Se a iluminação é nossa natureza verdadeira, por que precisamos da ajuda de alguém para encontrá-la? Soa muito razoável dizer que ninguém pode realmente nos dar nada, e que não deveríamos chamar ninguém de nosso mestre. Ainda assim, permanece o fato de que, embora sejamos todos Budas, ainda não o percebemos. Se pudéssemos atingir a liberação por nós mesmos, por que ainda não o fizemos até agora? Por que é tão difícil? Por que temos permanecido aprisionados pelo poder da ilusão durante todas as nossas vidas, por eras incontáveis? Embora a iluminação realmente habite dentro de nós, ela tem de aparentar que vem de fora, por causa do apego ao ser. O ego não pode penetrar sua própria ilusão, não pode dissolver a si próprio. Uma das dificuldades que às vezes surge para os ocidentais em relação à Vajrayana é a suspeita de que segredos estão sendo guardados de nós, que nós não temos permissão para fazer isso ou aquilo. O ponto central aqui é que certas técnicas de meditação simplesmente não funcionam se tentamos praticá-las por nós mesmos, agindo a partir da nossa própria vontade. Elas podem produzir algum efeito ou até mesmo algum poder paranormal, mas não serão capazes de transmutar confusão em sabedoria, não abrirão uma brecha na solidez do ego.
Não é que estejamos proibidos de fazer qualquer coisa, mas que, psicologicamente, em nossas mentes, precisamos saber que recebemos permissão autêntica e instrução correta de uma pessoa qualificada para que a prática seja efetiva. Existe uma transmissão genuína que acontece, e para isso ocorrer uma relação de confiança deve existir entre professor e estudante. Através do poder de Adhisthana, o Guru nos fornece confiança em um nível muito profundo. Quanto maior a confiança que temos nele ou nela, mais a nossa própria confiança irá aumentar. É realmente um processo contínuo de se estar mais e mais receptivo à nossa natureza de Buda inata. O Guru é alguém que se tornou transparente para o estado desperto, que permite que brilhe livre através de si. No exato momento da transmissão, a mente do Guru e a mente do estudante se encontram e se tornam uma. Não existe mais nenhuma separação entre Guru e discípulo. Por isso se diz que o Guru nos dá de volta aquilo que sempre foi nosso. O poder de Adhisthana é inerente em liberação através da audição porque o livro é um terma. O ensinamento vem diretamente do Guru Rinpoche, Padmakara, e está imbuído de toda a sabedoria, compaixão e poder de sua presença viva. Toda a força concentrada de sua intenção e aspiração dá aos termas o poder de liberar seres conscientes. E como se ele próprio estivesse presente sempre que o texto é lido. Esse sentido de imediatismo e frescor é uma razão importante para a tradição do terma. Inevitavelmente, ensinamentos se perdem ao longo dos séculos. Sua linhagem de transmissão pode ser interrompida ou distorções podem ocorrer. Mas quando um ensinamento terma é revelado, vem direto da fonte definitiva, a mente desperta primordial. A autoridade de um terma recém-descoberto é tão grande quanto a de outro descoberto séculos atrás. Liberação através da audição diz de si próprio. Encontrar com ele é uma grande boa sorte. Ele é difícil de encontrar, exceto por aqueles que purificaram os véus obscurecidos e desenvolveram a bondade. Isso quer dizer que não é qualquer um que pode encontrá-lo por acaso. Ouvi-lo ou lê-lo definitivamente pressupõe que, nesta vida, ou, em vidas passadas, tivemos alguma conexão com ele. Mesmo se apenas o pegamos na estante de uma livraria, isso não será totalmente por acaso. As conexões que fizemos durante todo o incomensurável curso de nossa existência são extremamente significativas. Por meio de seu poder, sementes são lançadas, e mais uma vez por meio de seu poder essas sementes podem dar frutos a qualquer momento. E por isso que Trungpa Rinpoche dizia que qualquer forma de contato com esse ensinamento irá proporcionar um súbito lampejo de iluminação. Não precisamos acreditar nele, mas alguma coisa definitivamente terá entrado em nossas mentes como resultado. Isso não quer dizer que iremos nos tornar plenamente iluminados naquele momento. Nossa confusão provavelmente irá nos impedir de reconhecer aquele súbito lampejo, mas ele será despertado novamente em algum ponto do futuro. Não há dúvida, como dizem os Tantras. A liberação através da audição é apenas uma das 6 formas de liberação ensinadas pela tradição Nyingma. As outras 5 são liberação através da visão, liberação através do tato, liberação através do paladar, liberação através da lembrança e liberação através do uso. Todas essas formas possuem o mesmo potencial de incitar um vislumbre de autoliberação espontâneo através do poder de Adhisthana, originado do Guru Rinpoche, que é a personificação de todos os gurus. A liberação através da visão é realizada ao se ver objetos terma como imagens, pinturas, diagramas simbólicos ou textos. O texto de liberação através da audição pertence a essa categoria assim como a categoria de liberação através da audição. Porque, como o próprio livro diz, é uma instrução profunda que libera apenas pelo fato de ser vista ou ouvida. Liberação através da visão poderia também significar a visão do Guru Rinpoche em um sonho ou visão, disse nos ensinamentos Nying. Mas que simplesmente por ver a sua face a pessoa é liberada. A liberação através do tato se refere particularmente ao parceiro tântrico ou consorte. O consorte incorpora a sacralidade do mundo objetivo e a aparente alteridade da inspiração. A relação de amante e amado se torna extremamente importante nos tantras mais elevados, para superar os últimos traços de egoísmo na noção de se conquistar a própria iluminação por si só. Para um homem,
Sua parceira é vista como uma Dakini, personificação da energia iluminada feminina, enquanto o parceiro de uma mulher é visto como um Daka ou Eruka, a energia masculina correspondente. Padmakara é descrito como sempre cercado de Dakinis. Algumas vezes é chamado de o professor e domador das Dakinis. Algumas vezes elas são vistas como suas inspiradoras e ajudantes, e algumas vezes aparecem espontaneamente como manifestações de sua energia de sabedoria. Ele e elas são um, porque embora apareçam em formas diferentes, são ambos manifestações do estado desperto. Portanto, seja homem ou mulher, se a pessoa está exercendo a sua prática nessa tradição, o relacionamento com um consorte cria uma conexão direta com o próprio Guru Rinpoche. A liberação através do paladar é realizada ao se comer substâncias especiais como anrita, ambrosia ou néctar da imortalidade. Elas são muitas vezes preparadas na forma de pílulas por grandes lamas, que as imbuem com o poder de seus adhisthanas e as dão a seus discípulos para uso em doenças sérias ou no momento da morte. Também podem ser colocadas na boca de um cadáver depois da morte. Muitas pílulas de anrita foram preparadas e escondidas por Padmakara e redescobertas junto com outros tesouros. A liberação através da lembrança se refere a certas instruções que se relacionam especificamente com a hora da morte. Elas têm o propósito de serem aprendidas durante esta vida e praticadas o suficiente para se ganhar confiança nelas, com o propósito de serem trazidas à mente na hora da morte. Entre elas está a transferência de consciência. O pai de Karma Lingpa descobriu termas sobre transferência. Essa prática é discutida de modo mais extenso na parte 2, quando chegamos ao texto de liberação através da audição, em que se diz que ela libera espontaneamente assim que é trazida ao pensamento. A liberação através do uso indica a utilização de yantras, diagramas, pinturas e mantras escritos que são geralmente guardados em uma bolsa ou amuleto e usados próximos à pele. Assim como são usados durante a vida, são muitas vezes presos ao cadáver. Textos contendo esses mantras estão incluídos na coleção de termas de Karma Lingpa. Recomenda-se que sejam lidos em voz alta junto com liberação através da audição, porque os dois combinados são como uma mandala dourada incrustada de turquesa. Bardo, a experiência do agora. A palavra-chave final no título é bardo, a que realmente define estes ensinamentos e os organiza. Trungpa Rinpoche e eu escolhemos manter o termo tibetano em nossa tradução porque já era bastante conhecido. Para este livro, pensei originalmente em traduzi-lo como estado intermediário. Entretanto, quando li alguns poemas recentemente descobertos de Ted Hughes, incluindo um chamado Croen de Bardo, senti que Bardo havia verdadeiramente entrado na língua inglesa e decidi retornar a ele. Tenho duas reservas a respeito do uso do termo tibetano, que menciono de forma a dissipar possíveis mal-entendidos. Um é que ele pode associar estes ensinamentos sobre o estado de pós-morte exclusivamente com o Tibete. Acontece que liberação através da audição, o mais famoso trabalho sobre o assunto, foi escrito em tibetano, mas as ideias que ele contém se originaram na Índia e fazem parte totalmente do budismo que foi transmitido da Índia para o Tibete. Minha outra reserva é que pode sugerir algo estranho e exótico, em vez de ser uma ferramenta que é prática e acessível. É crucial para o nosso entendimento de liberação através da audição que o bardo não seja visto como apenas uma experiência mística ou algo que acontece depois da morte, mas como uma parte da vida diária. Originalmente, o bardo se referia somente ao período entre uma vida e a próxima, e isso ainda é o seu significado normal quando é mencionado sem nenhuma qualificação. Havia considerável disputa sobre essa teoria durante os primeiros séculos do budismo, com um lado argumentando que o renascimento, ou concepção, se dava imediatamente após a morte, e o outro dizendo que devia haver um intervalo entre os dois. Com o crescimento do Mahayana, a crença em um período transicional prevaleceu. Mais tarde o budismo expandiu o conceito inteiro para distinguir 6 ou mais estados similares, cobrindo todo o ciclo da vida, morte e renascimento. Mas ele também pode ser interpretado como qualquer experiência transicional, qualquer estado que se situe entre dois outros estados. Seu sentido original, a experiência de estar entre a morte e o renascimento, é o protótipo da experiência do bardo.
enquanto os 6 bardos tradicionais mostram como as qualidades essenciais daquela experiência também estão presentes nos outros períodos transicionais. Refinando ainda mais o entendimento da essência do bardo, ele pode então ser aplicado a qualquer momento da existência. O momento presente, o agora, é um bardo contínuo, sempre suspenso entre o passado e o futuro. O bardo pode ter muitas implicações, dependendo de como se olhe para ele. É um intervalo, um hiato, uma lacuna. Pode atuar como uma fronteira que divide e separa, marcando o fim de uma coisa e o início de outra, mas também pode ser a ligação entre as duas. Pode servir como uma ponte ou um ponto de encontro que junta e une. E uma encruzilhada, um degrau, uma transição. É um cruzamento no qual alguém tem de decidir que caminho tomar. E é uma terra de ninguém que não pertence nem a um lado nem ao outro. É um ponto de luz ou o ponto culminante de uma experiência e, ao mesmo tempo, uma situação de extrema tensão capturada entre dois opostos. É um espaço aberto, pleno de uma atmosfera de suspensão e incerteza. Nem isso nem aquilo. Em tal estado, a peste pode se sentir confusa e assustada, ou pode se sentir surpreendentemente liberada e aberta a novas possibilidades, em que tudo pode acontecer. Momentos como esse ocorrem continuamente na vida, despercebidos. É a significação interior dos estados do bardo conforme Trungpa Rinpoche os ensinou. Ele os mencionou como períodos de incerteza entre sanidade e insanidade ou entre a confusão do sansara e a transformação da confusão em sabedoria. Eles são as qualidades intensificadas dos diferentes tipos de ego e da possibilidade de se livrar do ego. É aí que o bardo começa a experiência culminante na qual existe a possibilidade de se desprender das garras do ego e a possibilidade de ser engolido por ele. Onde quer que exista a morte de um estado mental, existe o nascimento de um outro. E ligando os dois, lá está o bardo. O passado se foi e o futuro ainda não chegou. Não podemos capturar aquele momento intermediário. No entanto, ele é realmente tudo o que há. Em outras palavras, é a experiência presente, a experiência imediata do agora, onde você está, onde você se encontra. 3. De acordo com essa tradição, os 6 bardos são o bardo desta vida, ou nascimento, o bardo do sonho, o bardo da meditação, o bardo do morrer, o bardo do dharmata, ou realidade, e o bardo da existência, ou vir a ser. Outras tradições reconhecem alguns outros adicionais, mas o princípio é o mesmo. Os bardos são diferenciados uns dos outros dessa forma porque indicam modos de consciência distintos, assim como o estado da consciência de vigília difere do estado da consciência de sonho. Esses estados podem durar um período curto ou longo de tempo, tão longo quanto toda uma vida, como é o caso do primeiro, e ao mesmo tempo todos eles partilham a qualidade misteriosa e imensamente poderosa da intermediação. Ou poderíamos dizer que, aprendendo a ver esses estágios da nossa vida como bardos, podemos ter acesso a esse poder, que está sempre presente, despercebido, em cada momento da existência. Outro texto terma no mesmo ciclo dá instruções detalhadas para a prática dentro dos 6 bardos, e foi traduzido para o inglês com o título de Natural Liberation. Essas práticas possuem muitas semelhanças com os mais famosos 6 armas de Naropa, mais conhecidos como as 6 yogas, que eram originalmente chamados de instruções para a liberação nos 6 bardos. As instruções são brevemente resumidas em os versos raiz dos 6 bardos, que acompanham liberação através da audição. Esses versos descrevem de forma muito concisa a natureza de cada bardo e os meios de despertar dentro deles. Portanto, vou citá-los aqui para introduzir cada um dos 6 bardos. O bardo desta vida agora, quando o bardo desta vida torna-se mais claro para mim, vou abandonar a preguiça, porque não há tempo a se perder na vida. Entrarei no caminho imperturbado da audição, pensamento e meditação. Fazendo da mente e das aparências o caminho, manifestarei o Trikaya. Agora que pela primeira vez eu obtive um corpo humano, este não é um tempo para me demorar em desvios de distração. Literalmente, este bardo é chamado o lugar ou estado de nascimento, o que não significa que se refira somente ao nascimento em si, mas ao seu resultado, a condição de vida na qual nascemos. Pode também ser traduzido como nascer e permanecer. Isso quer dizer, este nascimento em particular, esta vida.
Outro nome que é usado algumas vezes para ele é o bardo do nascimento e morte. Algumas tradições na verdade interpretam o local de nascimento como sendo o útero e reconhecem um bardo da gestação em separado, mas aqui, de acordo com o verso, indica claramente esta vida. Ele dura desde o nascimento até a morte e cobre toda a nossa existência de vigília normal. Podemos também pensar nele como qualquer momento ou situação que ocorra durante a vida de vigília, ou, como a vida de qualquer estado mental, não importa quão curto ou longo possa ser. Qualquer coisa que seja, depois que surge e antes que desapareça, acontece dentro do bardo desta vida, aparentando existir e ser absolutamente real. Trungpa Rinpoche disse que este estado tem base na velocidade, o ímpeto de manter as coisas acontecendo. Se girarmos uma tocha com bastante velocidade no ar, ela parece ser um círculo de fogo sólido. Se um avião perde velocidade, ele irá estolar e cair. Nesse caso, a velocidade é necessária para manter a ilusão do que somos. Ela nos mantém acreditando na solidez e na permanência de nossa existência individual e do mundo exterior. A essência ou ponto culminante desse bardo é dada quando uma lacuna ocorre subitamente. Nossa velocidade falha por um momento e a continuidade é quebrada. Naquele exato instante, existe a possibilidade de se enxergar através da ilusão, mas isso pode muito bem parecer assustador, como cair do céu no espaço vazio. O verso nos lembra que o nascimento como um ser humano é extremamente raro e precioso, e que devíamos usar essa oportunidade para seguir um caminho espiritual, que é o principal propósito desta vida. Audição, pensamento, ou contemplação, e meditação são os três aspectos indispensáveis do caminho no budismo. Primeiro, é claro, a pessoa tem de ouvir a respeito dele. Num sentido geral, isso quer dizer, estudar e aprender sobre ele a partir de qualquer fonte, o que pode incluir ler livros ou ver filmes, ou vídeos. Mas ouvir literalmente, escutar com a mente aberta as palavras de um professor vivo, produz um efeito muito diferente. Isso é especialmente importante no Vajrayana, em que o guru incorpora a presença de toda a tradição e transmite sua energia e inspiração. Já vimos como esse poder de transmissão se aplica ao texto de liberação através da audição. Segundo, a pessoa deveria pensar com cuidado a respeito do que ouviu, formular perguntas para clarificar seu significado e testá-lo de novo através de sua própria experiência. Em seguida, deveria refletir profundamente sobre os ensinamentos e relembrá-los com tanta frequência quanto seja possível, de forma que penetrem inteiramente em sua mente. O budismo tem grande respeito pelo intelecto e acredita que ele deve ser treinado e usado de maneira adequada, como uma ferramenta para sua própria transcendência. As várias visões apresentadas pela filosofia budista nunca são puramente teóricas. Pretendem guiar o pensamento da pessoa para a estrutura correta da experiência de meditação. Todos esses ensinamentos e práticas algumas vezes parecem extremamente complicados, mas isso se deve apenas à complexidade das nossas mentes condicionadas. Por vidas incontáveis, temos vivido sob a influência da ignorância, e agora não é fácil limpar todas as obstruções para compreender ou para atingir todas as camadas de confusão profundamente escondidas. Por meio do pensamento cuidadoso e do raciocínio, podemos nos convencer do que é verdadeiro e ganhar confiança no caminho. Finalmente, o que tem sido ouvido e pensado a respeito deve ser posto em prática através da meditação. Isso é mais do que contemplação dos ensinamentos ou do que seu entendimento intelectual. Nesse ponto, o aspecto conceitual e racional da mente deve desaparecer, permitindo um avanço na direção da experiência direta, intuitiva. Meditação significa trabalhar de forma direta com a mente e as energias interiores, de acordo com qualquer técnica que a pessoa siga. Por meio desse processo, as ilusões são dissipadas, a corrente de causa e efeito kármica é interrompida, e a mente é transformada. A meditação realiza uma mudança efetiva no modo de consciência da pessoa, e por isso é considerada um bardo em si, o bardo da meditação acontecendo dentro do bardo desta vida. Em cada um dos bardos, a essência da prática é o uso das circunstâncias particulares daquele estado como um meio para despertar. O verso nos fala para fazermos da mente e das aparências o caminho.
Aparência significa tudo que surge no campo dos sentidos. Aparências e mente juntas constituem toda a nossa experiência. Tomamos essa experiência por si só como o caminho, de tal forma que ela se torna a base da nossa prática. Aparências externas parecem estar bastante separadas da mente, por causa do nosso hábito dualista de dividir a experiência em sujeito e objeto. Mas gradualmente acabamos por ver que eles são indivisíveis e que todas as aparências são o jogo espontâneo da mente. O Guru revela a verdadeira natureza da mente através de um processo de transmissão direta, um encontro de mentes que pode facilmente acontecer durante este bardo, nossa vida atual. O Trikaya significa literalmente os três corpos, as três dimensões do estado desperto, sua essência absolutamente vazia, a expressão visionária de sua natureza luminosa e sua aparência real neste mundo. Uma explicação maior do Trikaya e sua conexão com o caminho se encontra no capítulo 9. Ao seguir o caminho, chegamos à conclusão de que a verdadeira natureza tanto da mente quanto das aparências é o estado primordial da natureza de Buda. Nós mesmos somos intrinsecamente Buda e portanto manifestamos naturalmente os três aspectos, como a expressão espontânea de nosso próprio ser. O bardo do sonho e o bardo da meditação acontecem ambos dentro do bardo desta vida. Sonhar intensifica a natureza ilusória da vida, enquanto a meditação apresenta uma maneira de ver a vida como ela verdadeiramente é. Aqui estou revertendo a ordem tradicional e tomando o bardo da meditação primeiro, de forma a introduzir certas ideias que também são relevantes para o bardo do sonho. O bardo da meditação agora. Quando o bardo da meditação torna-se mais claro para mim, abandonarei a multidão de desordens e confusões, repousarei no estado ilimitado sem apego ou perturbação, ganharei estabilidade na criação e na conclusão. Neste momento de meditação, focado, livre de atividade, não caia sob o poder das emoções confusas. Meditação é um estado mental com maior claridade e percepção, diferente da nossa condição normal de consciência, uma brecha no fluir contínuo de pensamentos confusos e na completa identificação com o ego. Aqui, Trungpa Rinpoche a interpreta não como uma prática formal de meditação, mas como uma função natural da mente, uma inteligência inata que vê a clareza das coisas exatamente como elas são. Muitas vezes quando as pessoas têm tais vislumbres de abertura, elas os ignoram, tentam suprimi-los ou até mesmo temem que possam estar ficando meio malucas. Perdemos a tradição de valorizá-los, e, a não ser que alguém esteja trilhando um caminho espiritual, não existe contexto no qual compreendê-los. Parecem perturbadores e subversivos, minando a importância do assim chamado mundo real. Por outro lado, é possível se tornar muito apegado a esses estados meditativos naturais, ou mesmo a qualquer tipo de meditação, não importando a qual tradição ela pertença. Nesse caso, isso pode se tornar uma armadilha e, em vez de produzir maior consciência, pode manter a pessoa firmemente presa dentro do samsara. Experiências como essas são breves lampejos do estado ilimitado, que é a verdadeira natureza da mente. Somos, porém, continuamente desviados dele e confundidos pelas emoções perturbadas que surgem da ignorância. De forma a descansar nele e ganhar estabilidade, é necessário treinar a mente de uma maneira mais estruturada. O próprio verso menciona especificamente o método de meditação usado no Vajrayana, que consiste nos dois estados de criação e conclusão. Esse método é chamado Yoga da Deidade, a prática de união com a Deidade. O significado das deidades no Vajrayana se tornará mais claro durante o curso dos capítulos seguintes e especialmente na parte 2. E um pouco confuso, porque a mesma palavra, do sânscrito deva, masculino, e devi, feminino, é usada para significar tanto as deidades do samsara quanto as deidades do estado desperto. As deidades do samsara são os deuses e deusas que podem ser encontrados em todas as antigas religiões do mundo, indiana, do extremo oriente, grega, romana, celta e assim por diante. O que as caracteriza como pertencentes ao samsara em vez de a iluminação é o simples fato de que elas são cultuadas como seres reais, externos. Em outras palavras, não há compreensão do vazio último e do não ser.
As religiões monoteístas do judaísmo, cristianismo e islã substituíram essas deidades por um Deus supremo, mas como vimos, ver capítulo 2, o budismo considera isso ainda uma resposta ao sentido de ser. As deidades do estado desperto são sinônimas dos Budas, são a presença viva da Iluminago em todos os seus vários aspectos e fungos. Cada ura incorpora e enfatiza algum aspecto especial do estado de Buda. Ainda assim, cada uma é completa e perfeita por si só. A deidade escolhida como o foco da prática de alguém representa o despertar total. A essência de todas as deidades é a forma meditada da própria natureza desperta do praticante, sua divindade inata. No livro tibetano dos mortos, mantivemos o termo tibetano Idam, mas aqui eu a chamo de a deidade escolhida, do equivalente sânscrito Istadevata. Durante o estágio de criação, o meditante transforma o mundo comum em um mundo sagrado por meio da meditação criativa ou imaginação. Isso é com frequência mencionado como visualização, mas o sentido visual é apenas uma parte do processo criativo. William Blake chamava a imaginação de a sabedoria divina, que é exatamente o que se quer significar aqui. Ela envolve todos os sentidos e a totalidade do corpo, do discurso e da mente do meditante. A sensação real da presença da deidade e a confiança na realidade do mundo da deidade são a base da meditação. Os detalhes das imagens ajudam a estabelecer e estabilizar essa convicção. Cada elemento de iconografia tem um sentido simbólico, portanto provê uma conexão direta com o estado mental desperto. O sucesso de toda a prática depende da disposição de abrir mão de nossa visão comum de nós mesmos e reconhecer a natureza ilusória de nossas atuais percepções. Percebemos que estamos efetivamente criando nosso mundo diário todo o tempo com uma imaginação confusa, limitada e sonhadora, portanto seria muito melhor criar um mundo iluminado utilizando as técnicas de imaginação tântrica. Ao longo do estágio de criação, o meditante nunca deve esquecer que as deidades não são nem substanciais nem separadas dele próprio. Elas são as aparições espontâneas do vazio, a encenação da mente desperta. Todas as formas são feitas de luz, como os arco-íris. Portanto, gradualmente o conceito fixo de realidade física da pessoa diminui e o meditante começa a experimentar até mesmo o seu próprio corpo físico como insubstancial. A um certo ponto, as deidades e seu ambiente se dissolvem uma vez mais no vazio, e o meditante permanece em meditação disforme. Essa é a essência do estágio de conclusão. Os dois estágios andam juntos desde o início, mas finalmente o estágio de conclusão se torna muito mais profundo e extenso. A conclusão possui dois aspectos: um que utiliza práticas de yoga trabalhando direto com as energias vitais sutis, ver capítulo 9, e outro que simplesmente permanece no estado natural de percepção última. As técnicas de yoga levam a uma experiência consciente do processo de dissolução interior que ocorre na morte, culminando na experiência de luminosidade. Então, dentro do estado meditativo, o yogi ou yogini toma a forma de sua deidade escolhida, que é conhecida como o corpo ilusório. Finalmente, a pessoa medita que o corpo ilusório se manifesta em uma forma física, à medida que ela retorna à vida comum. O estágio de conclusão leva a pessoa através de um processo semelhante ao da sequência da morte, o estado de pós-morte e renascimento, uma sequência que também ocorre no sono, sonho e despertar. Praticando o primeiro na meditação e depois no sono, a pessoa aprende como transformar a própria morte em um meio de liberação. Somente através deste bardo da meditação a pessoa adquire habilidades para implementar as instruções para todos os outros bardos. Os 6 yogas de Naropa fornecem um arranjo sistemático do processo inteiro. Eles são praticados principalmente na nova tradição que brota da segunda difusão do Dharma no Tibete, enquanto a velha tradição Nyingma tem suas próprias práticas correspondentes. Existe uma diferença marcante de estilo entre as duas, na maneira como são apresentadas. Comentários sobre os 6 yogas são com frequência extremamente complexos e deixam óbvio que ninguém seria capaz de praticá-los sem um treino considerável. A literatura Nyingma, como liberação natural e os próprios ensinamentos de Trungpa Rinpoche sobre os bardos, algumas vezes parece possuir uma simplicidade enganosa. Suas ideias são expressas em linguagem muito inspiradora, que nos relembra continuamente de nosso estado inato de natureza de Buda aqui e agora.
Em um sentido geral, os estágios da criação e conclusão estão presentes em todos os aspectos da vida. Em todo o processo de aprendizado, existe uma fase de esforço e planejamento que, se persistirmos por tempo suficientemente longo, produz frutos em uma fase natural e espontânea de realiza-se cedilha maiúsculo O. Se for uma habilidade física, como andar de bicicleta, ela se torna instintiva e automática. Se for um processo mental, como decorar um poema, ele se funde com o segundo plano da mente e permanece presente, como uma reserva de conhecimento e fonte de inspiração. Em todas as artes, é essencial adquirir técnica e praticar constantemente, e mesmo assim, a um certo ponto, temos de abandonar nossa confiança na técnica, deixar de lado o esforço deliberado e permitir que a espontaneidade predomine. Exatamente o mesmo princípio se aplica à meditação. O ponto culminante deste bardo é o esforço do ego para solidificar o espaço aberto da meditação. Mesmo em um estágio avançado, o apego aos níveis mais sutis pode surgir, produzindo uma sensação de conflito. Somos pegos entre os dois extremos de nos prolongarmos na experiência bem-aventurada de eternidade e a súbita dúvida a respeito de sua validade, que vem do vazio do espaço. Talvez estejamos perdendo o equilíbrio ou enlouquecendo. Podemos até mesmo perder tudo e deixar de existir. Essa é a oportunidade de se entregar completamente e permanecer simplesmente no estado ilimitado de abertura e claridade da verdadeira natureza da mente, experimentando tudo exatamente como é. O bardo do sonho. Agora, quando o bardo do sonho torna-se mais claro para mim, abandonarei o desleixado, cadavérico sono da ilusão e entrarei no estado permanente com cuidadosa concentração, dominando sonhos, transformando emanações, purificando-me em luminosidade. Não durma como um animal, mas entesoure a prática que mescla o sono com a percepção direta. O bardo do sonho inclui tanto o sonhar quanto o sono sem sonhos. Dura do momento em que adormecemos até o momento de acordar novamente. Quando adormecemos, passamos por um processo análogo ao da morte, à medida que as percepções da consciência desperta se dissolvem e desaparecem. Consideramos isso cair em um estado de inconsciência, mas na verdade a mente está se colocando em seu estado mais profundo e natural, que somos incapazes de reconhecer como tal por causa de nossa confusão. De acordo com os ensinamentos de liberação natural, as instruções que dizem respeito a este bardo possuem 3 partes: corpo ilusório, sonho e luminosidade, ou luz clara. A prática do corpo ilusório nos treina para ver a vida desperta como um sonho e a perceber que todo o nosso mundo experimentado subjetivamente é uma criação da mente, assim como a ilusão de um mágico, insubstancial e impermanente. Essa percepção é fundamental em todas as práticas relacionadas aos bardos, e uma preparação particularmente necessária para trabalhar com sonhos, porque eles se originam em traços kármicos profundamente impressos na mente, e portanto são muito difíceis de serem influenciados diretamente. Somente depois que o apego intenso ao nosso conceito ordinário de realidade é amenizado torna-se possível perceber o mundo dos nossos sonhos como sendo também nossa própria criação, e controlá-lo. A prática da luminosidade é simplesmente reconhecer e permanecer na natureza básica da própria mente, em seu vazio, radiância e claridade. Um vislumbre de luminosidade aparece no momento que adormecemos, assim como aparece no momento da morte, mas normalmente somos incapazes de reconhecê-lo ou mesmo de notar qualquer coisa que seja. Tradicionalmente, existem 2 métodos de abordar a prática dos sonhos. Um é o desejo intenso e da determinação de permanecer consciente durante o sono, acompanhado por certas meditações. Esse é um método difícil e pouco confiável, embora possa ocorrer naturalmente sob certas circunstâncias. O outro é o treino nos yogas do estágio de conclusão e de sua aplicação aqui. À medida que adormecemos, reconhecemos e retemos a percepção do estado de luminosidade, e em seguida transformamos a experiência do sonho no corpo ilusório da prática. Isso é particularmente recomendado para se ganhar confiança de que seremos capazes de aplicar as mesmas técnicas na hora da morte. No verso, dominar o sonho significa primeiro reconhecer o sonho como tal no momento em que surge. Isso leva à habilidade de cultivar sonhos lúcidos e lembrá-los.
Gradualmente, a pessoa aprende a dominar a percepção clara de sonhar, de tal forma que possa transformar suas emoções e reações, e controlar os eventos do sonho de várias maneiras. Praticantes que adquirem controle sobre seus sonhos podem transformar o que quer que apareça, mudando sua forma, cor e tamanho ou multiplicando-o em números incontáveis. Em seguida podem criar emanações e ir a qualquer lugar que desejem sob qualquer forma. Toda essa atividade acontece dentro da percepção de luminosidade, fora da qual todas as aparências surgem e na qual todas se dissolvem novamente. Utilizando essa prática, a pessoa adquire percepção sobre a natureza ilusória de todos os fenômenos, tanto na vida desperta quanto nos sonhos. Comentando a respeito do bardo do sonho, Trungpa Rinpoche enfatizou a natureza onírica da vida comum, como continuamente criamos um mundo imaginário a partir de nossos conceitos e desejos, esperanças e medos. A chave para se encontrar a brecha, a intensa qualidade intermediária desse estado particular, é sentindo vividamente a confusão entre despertar e dormir, e capturar um vislumbre de nossa própria incerteza sobre o que realmente somos. Sonhos parecem absolutamente reais enquanto estamos sonhando. Portanto, como podemos saber que a vida desperta não é igual a um sonho? Talvez os sonhos sejam mais reais do que a vida desperta. Esse tipo de incerteza pode agir como uma súbita inspiração para abandonar todos os conceitos fixos e pode nos permitir penetrar por um momento no espaço aberto do vazio luminoso, estejamos acordados ou adormecidos. Os 3 bardos remanescentes estão voltados para o processo de morte, o período após a morte e a abordagem do renascimento. Serão apresentados apenas brevemente aqui, já que são o tema principal de liberação através da audição e são descritos em detalhes na parte 2. O bardo do morrer. Agora, quando o bardo do morrer torna-se mais claro para mim, abandonarei a cobiça, o apego e a mente que tudo deseja. Entrarei imperturbado na clara essência das instruções e me transferirei para o espaço da autoconsciência inata. E enquanto deixo este corpo condicionado de carne e sangue, saberei que ele é uma ilusão transitória. A morte é um processo de dissolução, descrito em termos dos elementos do corpo e mente sendo progressivamente absorvidos do estado grosseiro para o sutil, 1 a 1. Parece ser um evento único e final, mas essa transformação está na realidade acontecendo todo o tempo. Todos os elementos que compõem a nossa existência estão continuamente surgindo e se dissolvendo de novo. Nascimento e morte ocorrem a todo momento. Sempre que tenhamos a sensação de algo chegando ao fim ou de tentarmos nos agarrar a esse algo, esse é o gosto do bardo do morrer. Mesmo quando os elementos ordinários grosseiros e sutis se dissolveram, o apego continua, e portanto a continuidade do fluxo da mente se mantém em um nível muito sutil, junto com o karma que lhe é associado. Disse que no momento final do processo de dissolução, a luminosidade da morte aparece para todos os seres conscientes. Logo antes desse momento, experimentamos o ponto culminante deste bardo, onde somos pegos entre o desejo da existência continuada e o medo da aniquilação. Para o ego, parece não haver nada além dessas duas alternativas. Estamos aprisionados entre a lógica ou da existência ou da não existência, já que não temos a experiência de um estado que transcenda ambos. A confusão da maioria dos seres viventes é muito grande para enfrentar um dilema tão inconcebível, e eles simplesmente apagam em direção à inconsciência. A instrução dada para este bardo é a prática da transferência, a transformação total da consciência da pessoa, no momento exatamente anterior à morte. Essa prática pode ser feita de várias maneiras diferentes, de acordo com o nível de entendimento e experiência de cada um, de tal forma que a mente se funda, ou diretamente com o próprio estado desperto ou com algum aspecto particular dele, ao qual a pessoa sinta conexão e devoção. Se a mente da pessoa falecida não for liberada dessa maneira, ela irá despertar no próximo bardo depois de um período de inconsciência. O bardo do Dharmata. Agora, quando o bardo do Dharmata torna-se mais claro para mim, abandonarei todas as projeções de medo e terror. Reconhecerei tudo o que surgir como a autoexibição da consciência e saberei que é da natureza visionária do bardo. Quando chegar o tempo de atingir o ponto crucial, não tema a autoexibição dos seres pacíficos e coléricos.
Este bardo nos leva ao coração de liberação através da audição, as visões das deidades pacíficas e coléricas. Dharmata é o estado natural da verdadeira natureza de todos os fenômenos, a qualidade essencial da realidade. O bardo do Dharmata é a brecha que ocorre quando um pensamento desapareceu, mas o outro ainda não começou a surgir em seu lugar. A mente está mergulhada em sua própria essência natural de vazio luminoso, que é idêntica à natureza de todos os fenômenos, e as deidades pacíficas e coléricas aparecem como manifestações naturais da realidade definitiva. Em virtude do sentido de ser individual, que ainda continua, não reconhecemos as deidades como nossa própria natureza. Em vez disso, sentimos medo delas, pensando que são separadas e estranhas a nós. A instrução básica é simplesmente reconhecê-las e assim estar natural e espontaneamente autoliberado. Entretanto, temos um desejo profundo, instintivo de retornar à existência individual, e por isso, junto com as visões da iluminação, percebemos fracamente os caminhos que levam de volta aos 6 reinos do Sansara. À medida que nos aprofundamos na experiência do bardo, a energia desperta se torna mais e mais intensa, mas para a consciência confusa parece mais e mais aterrorizadora. A forma como essas visões são descritas é similar àquela do yoga das deidades. Essas imagens nunca são acidentais ou arbitrárias. As deidades, com suas cores, atributos e tudo o mais, revelam as diferentes qualidades de nossa natureza desperta, e ao mesmo tempo cada uma se relaciona a um aspecto do Sansara. A natureza ilusória da vida comum é chamada de percepção impura porque surge da ignorância e é dominada pela paixão, pela agressão e pela ilusão, enquanto a aparência das deidades é pura percepção, pura visão. Trungpa Rinpoche costumava chamar la visão sagrada ou perspectiva sagrada. Trabalhar com essas imagens ajuda-nos a fazer conexões entre a vida comum e o estado desperto, e mostra-nos que, na realidade, os dois são indivisíveis. Se a consciência falecida não reconhecer sua própria natureza intrínseca, durante o bardo do Dharmata, será empurrada para a frente em direção ao